Muito bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da TOTVS. Eu sou o Sérgio Sério e tenho o prazer de estar aqui comigo hoje, Denis, nosso CFO, nosso CEO, e Maia, nosso CFO. Como de costume, apresentaremos os principais destaques do trimestre e, ao final, teremos nossa sessão de perguntas e respostas. Caso queiram fazer uma pergunta, basta clicar no botão levantar a mão na parte inferior da plataforma ou use o botão Q&A para enviar uma pergunta por escrito que o time de RI irá endereçar posteriormente. Antes de continuarmos, é importante lembrar que eventuais previsões sobre o desempenho futuro da TOTVS se baseiam em informações e premissas atuais. Elas envolvem certezas e riscos e muitos fatores podem mudar os resultados da empresa, que podem ser diferentes das expectativas aqui apresentadas. Agora passo a apresentação para o Denis, que iniciará a apresentação no slide 3. Denis, com você. Boa, obrigado, Sérgio. Muito bom dia para todos. A gente tem procurado utilizar o espaço da mensagem para provocar reflexões que vão além do resultado. Dessa vez, escolhemos escrever sobre uma ilusão, que sofisticação e simplicidade não combinam. Na realidade, como provavelmente disse Leonardo da Vinci, o mais famoso polímata da história, simplicidade é o último grau da sofisticação. Na TOTVS, acreditamos tanto nisso que definimos nossa estratégia em uma única frase. Queremos aumentar nossa relevância em nossos clientes. Pode parecer complicado. Aumentar o ecossistema, ano após ano, com um portfólio cada vez mais completo. Na prática, é muito simples. Seguir como Trusted Advisor do SMB. Estamos vivendo agora um momento onde a importância de praticar essa simplicidade sofisticada é especialmente importante para os nossos clientes, a reforma tributária. Para as empresas, por vários anos, ela trará complexidade adicional ao ambiente de negócios, exigirá mais investimento em digitalização e beneficiará quem está com a gestão mais eficiente e maior preparo tecnológico. Para a TOTVS, ela significa mais proximidade com os clientes, mais diferencial competitivo e um novo ciclo de crescimento. No dia 22 de julho, anunciamos a compra da Lynx. Sempre acreditamos que o lugar dela seria aqui na TOTVS. Sempre dissemos que seríamos disciplinados. Vemos muitas oportunidades e uma empresa que se encaixará muito bem. TOTVS é tudo, todos. Por isso, vamos recebê-la de braços abertos, com muito respeito e muito carinho. Agora, falando em resultado, o slide 4 mostra um segundo trimestre forte. Mais uma vez, a adição de ARR veio bem, crescendo 25% ano contra ano, impulsionando o crescimento acelerado da receita de SaaS Gestão e da RD. Isso fez com que a receita recorrente, mais nobre e rentável, atingisse mais de 91% da receita consolidada. Olhando para a eficiência operacional, nossos números seguem evoluindo de forma robusta. O crescimento de 23% ano contra ano do EBITDA, com ganho de 120 pontos base na margem, assim como um impressionante crescimento acima de 50% do lucro ajustado, são exemplos claros da nossa disciplina na execução e alavancagem operacional. Outro exemplo é a evolução ano contra ano de 350 pontos base do ROIC, que já superou 20%. Agora eu passo a apresentação ao Maia, que comentará os resultados das unidades de negócio a partir do slide 5. Vai lá, Maia, com você. Bom dia, pessoal. O ARR da unidade de gestão atingiu 5,4 bilhões no segundo trimestre, com adição líquida de 191 milhões, o que é 30% acima do segundo trimestre de 24. Novamente sustentado pelo volume de novas vendas, tanto para a base quanto para novos clientes. Além dos altos níveis de NPS e da otimização do TCO, a expansão do portfólio segue como uma das principais catalisadores para o crescimento das vendas. Neste trimestre, lançamos o TOTVS Inteligência Tributária, que é uma solução em nuvem que auxilia as empresas a identificar os potenciais impactos da reforma nas operações e planejar também a sua gestão. Essa nova solução contribuiu com aproximadamente 20 milhões para a adição líquida de ARR do trimestre. Esse
é o primeiro passo da TOTVS para apoiar os seus clientes no tema da reforma tributária. Já a receita recorrente do trimestre cresceu 20% ano contra ano e impulsionou o avanço de 17% da receita líquida de gestão no período. Aqui, destacamos novamente a demanda combinada das soluções SaaS e T-Cloud, que levaram a receita de SaaS a crescer 27% no trimestre. A alavancagem operacional proporcionada por esse crescimento de receita levou ao avanço de 20% do EBITDA e à expansão de 70 pontos base ano contra ano da margem EBITDA, que encerrou o trimestre em 26%. Passando agora para a RD Station, no slide 6, vemos o crescimento de 19% ano contra ano da receita líquida, que reflete em sua maioria a performance da adição de ARR dos últimos trimestres, que segue impulsionada principalmente pelo bom desempenho do volume de vendas. O avanço da estratégia de migração para um modelo multiproduto mais robusto tem se mostrado promissor e foi refletido na recuperação da taxa de retenção nesse trimestre. Mas este é um primeiro resultado positivo dessa nova abordagem, que tende a se consolidar em uma mudança positiva e estrutural nos próximos períodos. O EBITDA do trimestre mais do que dobrou ano contra ano, representando um avanço relevante em eficiência operacional, expandindo a margem EBITDA em 560 pontos base. E esse desempenho reflete principalmente os ganhos de escala proporcionados pelo crescimento da receita, bem como os avanços no processo de integração das operações adquiridas e com a integração com a própria TOTVS. Passando agora para o slide 7, em Techfin, temos o crescimento ano contra ano da receita líquida de funding, que está principalmente associado ao desempenho da produção de crédito, que cresceu 16% no mesmo período. Já o aumento do custo de funding acima do crescimento da receita se deve principalmente à maior participação de terceiros na estrutura de capital da operação, o que é parte da contínua otimização da estrutura de funding da Techfin. No terceiro trimestre, a Techfin dará mais um passo nessa otimização de sua estrutura de funding, com a liquidação do FDIC original da Supplier e substituição por um novo FDIC fechado, somado ao FDIC exclusivo que já existe com o Itaú e demais instrumentos de funding, como por exemplo o floating de recebíveis, permitirá a Techfin ter uma estrutura mais otimizada e flexível de funding para atender às suas necessidades de crescimento na sua operação. O lucro líquido ajustado do segundo trimestre foi 2,0 vezes maior do que a do segundo trimestre de 24. E no acumulado do ano foi 4,5 vezes maior do que o primeiro semestre de 24. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pelo crescimento da receita e reforça a trajetória consistente de evolução da rentabilidade da unidade com a manutenção dos investimentos para a construção das novas ofertas. Agora, eu passo a apresentação para o Sérgio, que irá conduzir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Manhã. Gente, só relembrando aí as orientações, né, do começo da nossa videoconferência, para realizar uma pergunta ao vivo, fique com a mão levantada usando o botão do Zoom, que eu vou anunciar o nome e na sequência a gente libera o áudio para fazer a pergunta, tá? Então, a primeira pergunta hoje vem do UBS, Gustavo Farias. Gustavo, áudio liberado. Bom dia, pessoal. Do meu lado aqui, 2 perguntas sobre Techfin. Queria, se puderem, discutir um pouco mais essas mudanças na estrutura de funding, como vocês comentaram no release, o que vai ser lançado, o que foi feito até agora em termos de redução do custo de funding, se puderem comentar um pouco mais. E o segundo, aproveitando esse tema, se puderem comentar como está a adoção dos novos produtos de Techfin e o pipeline de lançamentos e integração. Obrigado. Bom, Gustavo, começando pela estrutura de funding, é importante lembrar que desde a criação da JV, o time da Techfin ele vem trabalhando nessa otimização. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós vamos ver que principalmente com a criação do FDIC exclusivo da Techfin, com o Itaú, isso deu uma capacidade e uma flexibilidade maior, né?
porque um dos compromissos ali que nós temos, no caso do Itaú, é prover funding também ali para a Techfin. Então isso, de uma certa maneira, endereçou uma forma mais definitiva essa questão de funding e deu mais condições para a Techfin trabalhar outras alternativas do que o FDIC tradicional que existia na Supply. O FDIC aberto e tem todo o processo de levantamento, captação, respeito das janelas, de eventuais saques e tudo mais, né? E aí você tem, inevitavelmente, sempre algum grau de descasamento entre o volume de funding que você capta no FDIC e o volume de funding que você aplica, dada a produção, as originações de crédito que se faz. Então, sempre navega-se com algum nível de ineficiência. À medida que a gente pôde contar com esse funding vindo do Itaú, isso deu mais flexibilidade para a própria Techfin estudar outras alternativas, né? Então, nós temos tido situações nas quais a gente tem explorado estruturas como CR, né, de recebíveis, a gente tem explorado situações específicas de antecipação em finais de períodos, às vezes exigidos por alguns desses parceiros da Techfin, que a gente faz com estruturas mais rápidas e mais otimizadas de funding, como 4131. E agora, com esse FDIC fechado, a gente está trabalhando com um FDIC de 3 anos, se me falha a memória. Ele é um FDIC que, comparativamente, a gente está caminhando para trabalhar com um levantamento de próximo de R$1 bi, mais ou menos, comparativamente a algo um pouco menos de 900 no FDIC da Supplier original. Isso vai dar uma condição de taxa, inclusive, mais eficiente em termos de remuneração de cotas e tudo mais no tempo, e vai dar uma previsibilidade maior também para a Techfin em termos de custo de funding para ela. E ela continua contando com os outros instrumentos, o próprio floating, como eu mencionei há pouco também, o floating decorrente da data de recebimento, pelo pagamento dos clientes até o repasse para os parceiros, né, das soluções, você também conta com isso e você no final do dia tem uma estrutura mais otimizada de capital. No terceiro trimestre, como esse processo vai estar rodando ainda, provavelmente a gente não vai ver a eficiência total sendo capturada, mas ao longo do tempo isso vai ficar mais cristalino para todo mundo. Maravilha. Gustavo, sobre a adoção dos novos produtos, está tudo caminhando muito bem. A gente vê realmente um crescimento dessas novas ofertas já de maneira bem consistente. Então, produtos que foram criados desde o final do ano passado, como, por exemplo, o longo, como o intracadeia, o próprio relançamento da antecipação de recebíveis, são todos produtos que estão com um nível de crescimento bem importante. E a gente tem realmente um cronograma de lançamento de novos produtos bem intenso, principalmente agora ao longo desse segundo semestre e no começo de 2026 também. A Techfin tem hoje um plano de execução do lançamento desses novos produtos, inclusive de todo o tema de cash management, incluindo conta digital, muito claro e o nível de execução está realmente seguindo tudo aquilo que a gente imaginava. Super importante dizer, o contexto do lançamento desses produtos, ele é um contexto novo, diferente. A história do painel financeiro, por exemplo, ela hoje foi alterada. O que a gente está construindo dentro desses novos produtos é um nível de jornada contextualizada, como a gente chama, com uma intensidade muito maior e um volume mesmo de jornadas e de contextos também muito diferente. E a gente tem hoje uma confiança muito grande de que esse caminho é o caminho correto para o ERP Banking que a gente está montando. Então, de novo, estamos caminhando muito bem dentro do previsto, já temos ótimos sinais do que já foi lançado. Super obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Farias. Próxima pergunta vem do Tomita, Goldman Sachs. Tomita, áudio liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as nossas perguntas. Duas do nosso lado, essa sobre a RD. Nesse trimestre, vocês reportaram uma recuperação boa na taxa de renovação da RD.
Vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre essa melhora e sobre como tem sido internamente na RD a expansão para multiproduto, multicanal, clientes um pouco maiores, como isso tem evoluído, ainda mais com a mudança recente de management lá também? E segunda pergunta seria mais sobre o mercado da RD. Como vocês veem esse mercado mais tradicional dela evoluindo no geral, em termos de demanda geral, competição, etc. Como que está o posicionamento de vocês ali agora? Muito obrigado. Maravilha, obrigado, Vitor. Vamos lá. Começando pela taxa de renovação, sim, exatamente, a gente fez questão de dar esse destaque. A gente teve, agora não me lembro precisamente, 2 trimestres, acho, de alguma oscilação nessa taxa de renovação. A gente já disse no trimestre passado que a gente entendia que, mesmo que isso não seja desejável, era algo esperado quando você está num processo de transformação importante pelo qual a RD está passando e transformação para melhor, né? Ou seja, saindo do que era a dependência de praticamente um único produto, de um único ICP, né? O que a gente chama do Ideal Customer Profile, e um único go-to-market e, consequentemente, uma única plataforma de distribuição para o multi, né? Multiproduto. Hoje a RD tem uma quantidade enorme de produtos disponíveis para clientes, tanto próprios quanto também por parceiros. Ela já tem mais de um ICP, né? Inclusive um dos ICPs novos é exatamente o ICP médio da própria TOTVS. E a gente já tem uma realidade concreta, um novo go-to-market baseado também no field sales da própria TOTVS de gestão. Então hoje é uma RD muito mais robusta, muito mais preparada para um crescimento ainda mais forte do que ela tem mostrado hoje e muito mais sustentável e muito mais rentável também. Então acho que essa recuperação da taxa de renovação e da própria adição de ARR também voltou para o patamar ali dos 30 milhões, já é um bom sinal. Outras flutuações podem acontecer ao longo desse processo, sem dúvida nenhuma. A gente fez questão de dizer, é um primeiro sinal, um sinal legal, mas é o primeiro. A gente sabe que nessa jornada a gente ainda pode ter algum grau de oscilação, principalmente quando a gente olha os trimestres, mas estamos muito confiantes de que a RD está muito saudável e tudo que a gente está construindo ali é muito, muito sólido. Sobre mercado, o mercado segue bastante favorável. A gente vê um nível de penetração ainda muito baixo dessas soluções. O mercado da RD, de maneira geral, né, o que a gente chamava anteriormente de business performance, ou seja, tudo aquilo que está ligado a gente tentar ajudar o cliente a vender mais, esse é um mercado com um nível de dinamismo, de fluidez maior do que o mercado de gestão. Então, mudanças acontecem num pace, num ritmo mais rápido para o bem e para o mal nesse mercado. Até agora, o que nós temos visto é para o bem. Ou seja, a gente tem conseguido até aqui liderar o que a gente chama de novas ondas de desenvolvimento de produto. A onda de conversas, né, baseada no WhatsApp, por exemplo, nos trouxe uma aceleração de crescimento incrível. O que nós estamos fazendo agora, né? O que é a nova onda? Uma combinação de AI, de um lado, né, já executando efetivamente tarefas concretas para o nosso cliente, mas também, principalmente, a construção de jornadas contextualizadas, assim como eu falei agora há pouco, de TechFin, contextualizadas nos segmentos. A TOTVS Gestão, ela tem um conhecimento do que são as dinâmicas de cada segmento da economia muito grande, né? Isso tem um valor incrível. Esse conhecimento não existia dentro da RD. Hoje, a gente está combinando esse conhecimento setorial com, obviamente, as soluções, o portfólio da RD. E isso está trazendo, na nossa visão, uma nova onda de demanda, de crescimento bastante importante. Então, seguimos bem animados, bem confiantes de que existe muito, muito mercado, muito espaço para a gente seguir crescendo na RD. Perfeito, muito obrigado, Denis. Obrigado a você. Obrigado, Tomita. Próxima pergunta, Silvio Dora, Safra.
Silvio, áudio está liberado. Minha pergunta aqui, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre as expectativas de vocês para o novo produto que vocês lançaram nesse trimestre, o TOTVS Inteligência Tributária, como que está o interesse da base de vocês para esse produto, expectativa de RR para esse produto, e se eu pudesse fazer mais uma aqui do meu lado, no headline do broadcast eu vi que vocês fizeram um comentário sobre rentabilidade da operação da Dimensa, se vocês pudessem compartilhar com a gente a visão de vocês para esse business, seria uma boa. Obrigado, pessoal. Começando pelo TOTVS Inteligência Tributária, Silvio. Como eu comentei há pouco, é um primeiro passo, né, que nós demos. É um tema que vai acompanhar as empresas, os nossos clientes por muitos anos, né, aí algo com quase 10 anos, pelo período de transição. Então, nesse primeiro momento, é um produto que ajuda muito as empresas e ele já acoplado nas próprias soluções de gestão, facilitando a vida do cliente para ele já poder identificar os impactos que vão ser sentidos na operação e, com base nisso, já começar a fazer análise do que pode ser feito a respeito de mudanças de cunho operacional, inclusive, eventualmente, até de preço, de formação de preço, dependendo do caso. Então, é um produto que ele teve uma ótima recepção, eu diria, por parte dos clientes. É bem verdade que existe ainda um período que as empresas ainda estão digerindo um pouco mais do que vem de novidades da reforma tributária. Eu acho que é um trabalho, inclusive, que nós aproveitamos o universo TOTVS também para enfatizar junto aos clientes, prestar atenção na reforma tributária. Falamos do TOTVS Inteligência Tributária, no universo, foi mostrado o produto, em demos também, em tracks com os clientes. A receptividade foi muito boa. A gente começou a fazer um trial com ele ao longo do trimestre e ele começou a se reverter agora em ARR na virada do trimestre. Então a gente ainda está bem no início. Assim, nesse momento a gente prefere não fazer nenhum tipo de projeção, mas está bastante otimista com a contribuição disso para a nossa recorrência e, mais do que isso, para poder estar perto dos clientes nesse tema também, ajudá-los com relação a isso. Complementando, Silvio, esse tema da reforma, como o Maia bem disse, ele é uma enorme oportunidade num sentido muito amplo, né? Não é só o lançamento do popular TIT, né? TOTVS Inteligência Tributária. Todos os produtos aqui, eles normalmente têm alguma sigla, então esse é o TIT, né? Mas a gente tem a reforma como sendo, na nossa visão, um grande impulsionador de digitalização das empresas, né? Na mensagem ali do trimestre, a gente fez questão de enfatizar esse ponto. É um ciclo longo, o Maia falou anos, né? Nós vamos ter, nos primeiros vários anos, uma complexidade adicional que vão ser os dois modelos operando simultaneamente, né? Depois você vai ter uma simplificação importante, que é muito benéfica para o país, mas até a gente chegar lá, você vai ter uma complexidade adicional. E isso para uma empresa como a TOTVS, uma enorme oportunidade, não só de negócios, mas realmente de se tornar cada dia mais esse trusted advisor dos nossos clientes. Falando um pouquinho sobre Dimensa, nós estamos bem satisfeitos com o desempenho da Dimensa. Se a gente se lembrar, deve ter sido no quarto trimestre de 23, acho que a gente teve aquele ponto mais baixo na operação, né? Nós fizemos uma série de ajustes ali, dissemos naquele momento, já faz mais de 1 ano e meio, dissemos naquele momento que a gente estava muito confiante de que haveria uma boa recuperação no negócio e é exatamente isso que a gente viu. É um negócio performando bem, com crescimento, com rentabilidade, com geração de caixa, executando M&As super valiosos, né? Os dois últimos M&As da Dimensa, o da Quiver e da Ager,
construíram uma liderança super importante, super sólida num segmento que tem crescido muito, que é o de seguros, né? Pegando diferentes ICPs, diferentes momentos da jornada desse mercado de seguros. Então, a Dimensa está indo super bem. A gente teve agora o anúncio, né, da chegada do novo CEO também, uma pessoa com uma experiência em inovação super legal, conhecimento de mercado, de clientes. Então, estamos bem satisfeitos, bem confiantes no negócio. Por outro lado, evidente, sempre lembrando, e não é nenhuma novidade o que eu vou dizer, a Dimensa ela foi spin-offada da TOTVS exatamente porque a gente via uma operação que não tinha uma sinergia com o restante da companhia. Isso foi o motivo para a gente ter separado esse negócio. Então, isso não mudou. A Dimensa continua sendo um negócio muito legal, muito bom, com um valor incrível, mas nenhuma sinergia com o restante da companhia, e é por isso que ela opera como uma empresa autônoma, independente, e por isso ela tem um sócio que está conosco nesse negócio. Ficou claro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Silvio. Nossa próxima e última pergunta vem do Bernardo, da XP. Bernardo, áudio liberado. Bom dia, Denis, Maia, Sérgio, todo o time TOTVS, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta sobre a Lynx, mas tentando conectar aqui com a gestão do business hoje. Eu entendo que o closing ainda deve levar alguns meses por conta do processo regulatório, mas queria entender o que já começou a mudar na TOTVS no curto prazo, seja do ponto de vista organizacional ou até comercial, com eventuais repriorizações de esforços e produtos. E pensando também em M&A, como é que fica o pipeline de vocês nesse período? Vocês seguem com apetite ou há algum limite, seja operacional ou financeiro, que possa restringir eventuais novos movimentos? Obrigado. Boa, obrigado, Bernardo. Bom dia. Deixa eu começar pelo final. Olha, limite sempre existe, naturalmente. Quer dizer, a TOTVS, como qualquer empresa, tem limite tanto financeiro quanto limite de execução. Mas eu diria para você que a aquisição da Lynx não tocou no limite tanto financeiro quanto operacional, não. Então, o nosso trabalho aqui de M&A ele segue tão intenso quanto antes, se realmente a gente tem uma quantidade bem importante de oportunidades muito legais. Então, não vejo a Lynx como um impeditivo, não, apesar de ser uma transação relevante para nós. Sobre o que eventualmente mudou, pouca coisa, tá, Bernardo? A gente comecei um processo que já vinha de um tempo relativamente longo, né? Não foi um negócio que apareceu de um minuto para o outro. A gente já tinha algum grau de clareza de que se a gente tivesse a Lynx, por exemplo, a nossa relevância dentro do varejo seria diferente, né? A gente teria uma complementação de subsegmentos do varejo muito maior. Isso naturalmente traz oportunidades novas, por exemplo, para JV, né, em TechFin. A gente sempre falou que enquanto a gente não tivesse uma presença tão relevante no varejo, temas, por exemplo, ligados a pagamentos teriam uma relevância menor. Evidente que no dia que a Lynx estiver conosco, isso possivelmente vai ganhar uma relevância adicional. Da mesma forma, na RD, a gente vê um encaixe dessas soluções, todas elas, muito maior. Então, sim, seguramente, quando a Lynx estiver conosco, a gente vai ter desenvolvimentos novos que vão estar focando dentro do varejo. No caso de gestão, eu não vejo grandes mudanças. O que eu vejo é aquela oportunidade grande de sinergias, tanto de custos, né, no sentido do back-office, por exemplo, mas principalmente do ponto de vista de receitas. A gente sabe que a Lynx tem produtos, como a gente sempre fala, complementares aos da TOTVS,
Mas a Lynx tem uma plataforma de distribuição que não é tão poderosa, não é tão capilar quanto a da TOTVS. Então, trazer esses produtos para essa plataforma de distribuição certamente vai trazer uma quantidade de oportunidades importantes. Finalmente, a gente também tem um portfólio na TOTVS que vai muito além só do ERP, e isso em gestão, inclusive. Né? Quando a gente vê o nosso portfólio de Human Capital Management, quando a gente olha um produto como o Fluig, que é um workflow, quando a gente olha todas as oportunidades em cloud e em AI, a TOTVS está muito na frente do que é o desenvolvimento que a Lynx tem hoje. E a gente não tem dúvida que os clientes da Lynx, uma vez que o CAD tenha aprovado a transação e a gente faça o closing, a gente não tem dúvida, nenhuma de que a oferta desses produtos, a própria integração muito mais nativa disso tudo, vai trazer uma quantidade de oportunidades para os clientes da Lynx muito legal, que hoje não está disponível. Super claro. Denis, obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Bernardo. Pintou aqui uma aos 45, Denis. Então vamos pegar aqui que é do Sheng, Santander. Sheng, áudio liberado, cara. Bom dia, Denis, Maia, Sérgio. Obrigado por pegarem aqui minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, se vocês puderem comentar um pouquinho das dinâmicas de capital de giro, né, para essa primeira metade do ano, que eu acho que vieram um pouco pior daqui do que a gente tinha e um pouco pior versus o que foi ano passado. Eu queria até entender qual que é a expectativa aqui para a segunda metade do ano, se eventualmente tem uma expectativa de melhora em capital de giro. E a segunda pergunta aqui com relação a margens, né? A gente continua vendo a empresa mostrando uma boa expansão de margem em praticamente todos os segmentos. Queria entender se a gente deve continuar ou se o outlook permanece o mesmo aqui para a segunda metade do ano e se eventualmente essa desaceleração de GPM que a gente está vendo na ponta afeta ou não nessa expectativa de expansão de margem que vocês têm sido bem vocais aí ao longo de 2025. Obrigado. Obrigado, Sheng. Maia falando aqui, começando pela pergunta sobre capital de giro. O capital de giro, nesse primeiro semestre, ele foi um pouco impactado por basicamente 2 pontos. Né? O primeiro nós tivemos no final do trimestre passado, acho que talvez vocês se recordem, nós comentamos aqui, nós tivemos uma concentração um pouco maior ali no fechamento do mercado e parte dos vencimentos dos recebíveis transbordaram para o segundo tri, desculpa. Então, isso que foi transbordado no segundo TRI foi recuperado, não totalmente ainda, porque tivemos de novo alguma coisa que terminou transbordando para o terceiro, mas boa parte do que transbordou do primeiro para o segundo já foi equacionado. Tá? O segundo aspecto que eu acho que impactou também um pouco mais no capital de giro, nós chegamos até a mencionar isso, foram pagamentos de contrato ligados à infraestrutura lógica de cloud, contratações que nós fizemos, diria boas negociações que foram conduzidas aqui pelo time, juntamente com os times técnicos, e nós conseguimos condições boas, e normalmente você tem algumas dessas condições também atreladas a pagamentos anualizados ou mesmo plurianualizados, tá? E que, do ponto de vista financeiro e econômico, fez muito sentido para nós. E isso implicou um pagamento antecipado e óbvio que vai beneficiar a operação ao longo do período. Tá? Então isso puxou um pouco mais aqui o consumo de capital de giro nessa primeira parte do ano. Do ponto de vista estrutural, eu não vejo nenhuma mudança na companhia que faça, quando a gente olhar números em termos de ano fechado, fluir, ter grandes mudanças em termos de shape, consumo de capital de giro da empresa, não. Tá? Esse tipo de desembolso ligado à infraestrutura, nesse caso mais lógica, ele tem esses degraus que você às vezes tem em algum ponto específico do ano, mas ele não muda estruturalmente o comportamento do capital de giro da companhia, não. Sheng, sobre margem, acho que é isso mesmo que a gente tem visto, ou seja, a gente já vinha falando no ano passado que, conforme aquela dinâmica do descasamento dos índices inflacionários
fosse resolvido, e foi, né? E que a gente naturalmente sustentasse os patamares de crescimento que a gente vinha sustentando, essa margem iria se expandir. E de novo, desde o segundo semestre do ano passado, é isso que a gente tem visto. Eu não tenho hoje nada no meu painel que me mostre que a gente vai ter uma dinâmica diferente olhando daqui para frente. De novo, isso naturalmente não é nenhum tipo de guidance ou de indicação, mas a dinâmica que a gente vê de um descasamento da inflação não acontecendo mais, pelo contrário, o IGPM tem rodado um pouco acima do IPCA. A nossa adição de ARR, adição líquida de ARR também se mantendo em níveis super saudáveis. A gente tendo essa capacidade de pricing muito apurada. A combinação de tudo isso, junto com uma execução de despesas super disciplinada, a matemática ela parece relativamente simples nesse caso. Maravilha. Obrigado, Denis. Obrigado, Maia. Obrigado, Sheng. Obrigado, Sheng. E aproveito para agradecer a todos aí pelas perguntas. E antes de devolver a palavra para o Denis aqui para as mensagens finais, gostaria de passar aqui um último recado. Na verdade, é um pedido. Tá? A partir dessa videoconferência, no final dela, a gente vai passar a disponibilizar uma pesquisa de satisfação que ela aparece automaticamente no navegador assim que a gente encerrar. É uma pesquisa rápida, leva menos de um minutinho e é um feedback bem bacana para a gente aqui seguir trabalhando e aprimorando aqui a comunicação com vocês. Então, desde já agradeço quem puder participar e agora sim, devolvo aqui a palavra para o Denis para o encerramento. Show, obrigado, Sérgio. E eu quero encerrar só fazendo aquele agradecimento tradicional para todos por um primeiro semestre que eu não tenho dúvida foi de grandes resultados. Que a gente siga exatamente nesse mesmo caminho ao longo desse H2, tá bom? Obrigado, pessoal. Até novembro. Valeu!